Bom, hoje, dia 29, né? Estamos aqui com o governador Tião Viana e a gente sabe que vai ser entregue hoje casas na cidade do povo. 312 casas na cidade do povo, 1.500 pessoas. Bom dia, governador. Bem-vindo aqui. Lá, Xarim, bom dia. Mas nós vamos começar falando disso, né? Prazer enorme estar aqui com você, os amigos da TV Rio Branco, do SBT. Hoje 1.500 pessoas se deslocam de áreas de desbarrancamento, de alagação, que perdem tudo a cada subida do Rio Acre. 1.500 a mais vão para a cidade do povo, vivendo com dignidade, com escola de bom padrão, com área de lazer, com área de esporte, com área de cultura, de cidadania. Então isso dá para alegrar o coração da gente numa hora difícil da vida brasileira, de superação de uma crise. A gente oportuniza uma vida nova para essas pessoas. Então isso alegra. Toda a equipe paradas, de governo, né? Muito feliz. Eu já externei o agradecimento à presidenta Dilma, à Caixa Econômica, pelo apoio que dão a esse programa. Este ano, no ano difícil que nós tivemos, Astério, já passamos de 2.000 casas entregues à população do Acre. Você coloca aí 10.000 pessoas quase vivendo num abrigo com dignidade que não tinham. Então, 12.000 unidades habitacionais entregues desde o dia que eu assumi. Isso é um esforço sobre-humano que não tem precedente na história de um estado como o estado do Acre. No caso de habitação, governador, a demanda sempre é maior do que a oferta. Mas nós estamos caminhando. Natural, agora mesmo eu já vou anunciar que temos mais pelo menos 800 casas a entregar, já estão na fase de conclusão nos próximos meses. De março em diante nós vamos estar entregando e temos já autorização de mais 2.500 do Minha Casa Minha Vida no Ministério da Integração. Já autorizou para baixa renda, já mandou para o Ministério das Cidades, exatamente. Eu sempre estou perguntando. E 2.000 para servidores públicos. Então, nós já vamos caminhar para 16.500, 17.000, somando essas 800 casas que nós já temos, mais de 800 já quase prontas agora. Então, isso é muita coisa, não tem nenhum precedente num estado desse tamanho no Brasil que tenha conseguido tanta unidade habitacional. E vamos avançar. Se Deus quiser, nós vamos avançar mais. Municípios do interior também serão contemplados. Essa é uma marra porque houve um congelamento da continuidade do Minha Casa Minha Vida. Nós temos uma previsão de 2.200 casas para os municípios, sobretudo Brasileia, Epitaciolândia, Chapuri, Tarauacá e alguns outros municípios, como Porto Acre, pequenas unidades também, mas infelizmente a crise deu uma trava e nós esperamos que o governo federal possa reabrir para dar continuidade àquele desafio que foi assumido por nós com o governo federal para ajudar a população. O senhor foi senador 12 anos, 12 mandatos eleitos pelo povo do Acre. Eleito pelo povo do Acre. O senhor conhece bem, nós estamos vendo uma crise política, a crise econômica, pela sua experiência de Senado, de ter sido vice-presidente, de ter convivido, o pior já passou, da crise política e da crise econômica. Como é que está o cenário na sua leitura, na sua avaliação? A fase mais difícil ficou para trás, Astério, mas o que há mesmo é uma crise de pessimismo nos ricos, nos barões, nos donos da grande mídia brasileira, porque você veja o balanço de Natal. As vendas do shopping no Brasil caíram 1%. 1% eu vi. As vendas na internet aumentaram quase 30%, mais de 20%. Então, que crise dramática é essa? Quando o índice de desemprego na Espanha está batendo nos 20%, quando em países da Europa está batendo a 17%, no Brasil está 7,4%. É claro que nós não queremos isso, mas é claro que nós temos que dizer que é uma crise menor do que ocorreu na Europa, do que ocorreu nos Estados Unidos. Agora, a crise do pessimismo, essa afeta todo mundo, porque você vê, quando foi que o mundo mais cresceu economicamente nos últimos 8 séculos, vamos colocar, foi exatamente após a Segunda Guerra Mundial. Sim, quando estava tudo terra arrasada, o povo resolveu o quê? Vamos trabalhar e superar. Então, assim que a gente faz na hora difícil. Eu aprendi com meus velhos professores, na hora difícil, trabalhe. Trabalhe que alguém vai lhe reconhecer. Trabalhe que a oportunidade virá. Trabalhe que você vai superar. Então não pode abaixar a cabeça. É isso. Você conta sempre a história do povo de Israel, do exemplo, uma milha a mais de superação que você tem que fazer nessa hora para vencer as dificuldades. Então, Astério, agora existe uma crise moral que tem que ser superada. Onde tiver um ladrão do dinheiro público, onde tiver um bandido do dinheiro público, que ele seja exemplarmente punido, que ele pague pelos seus erros. Agora não pode. Nenhum país do mundo pega um bem nacional estratégico, que é a sua empresa, que é o seu patrimônio, e pega um patrimônio como, por exemplo, a Petrobras, e fala mal dela todo dia. Isso só ocorre no Brasil.
pelo pessimismo das elites, porque você prenda 50 ladrões que tiverem roubado a Petrobras desde 1970, mas respeite a empresa que é estratégica, a não ser que tenha por trás uma grande influência querendo privatizar a exploração do petróleo no Brasil, que a Petrobras é a mais avançada na exploração em águas profundas do mundo, que ela conseguiu se tornar a maior empresa de petróleo das Américas. Então nós não podemos ser reféns do pessimismo. Agora, punir, condenar moralmente, temos que fazer. O Congresso brasileiro precisa reagir, tem que ter uma pauta positiva. O que sangra hoje o Brasil? É o déficit previdenciário. Dá para fazer uma reforma previdenciária, eu diria com muito respeito ao trabalhador. Não se tira direito adquirido de trabalhador. Agora vamos pensar um novo modelo previdenciário para esse país, onde todo mundo entenda... Para funcionar e não quebrar. Que o equilíbrio, ou então vai quebrar tudo. A quebradeira virá geral. Então são coisas que Aquilo tem... do Rio de Janeiro, o senhor como médico... O Rio de Janeiro é uma tragédia, a saúde, você viu, quebrou completamente o Estado, por descuido de gestão, que o próprio governador do Rio ontem observava alguns erros de gastos, equivocados, alguns erros de gestão que estavam ocorrendo, e está lá a tragédia, dezenas de unidades hospitalares fechadas. E nem por isso eu vou chegar e vou dizer, a culpa é do PMDB. Não, nós temos que superar aquela crise do Rio de Janeiro, como? Com melhor gestão, com melhor ordenamento dos gastos públicos, com mais eficiência na relação do Sistema Único de Saúde. Astério, o que nós fazemos no Sistema Único de Saúde, no ar, com pouco que temos, é uma luta de superação fantástica que tem, que eu agradeço aos médicos, aos enfermeiros, aos profissionais de saúde como um todo, à população que compreende que nós estamos superando enormes dificuldades. Este ano, nós vamos estar caminhando para entregar, ao longo deste ano que vem agora, o Hospital Regional de Brasileia. Sim. 90 leitos, não é pouca coisa. Você vê, o maior hospital do Rio de Janeiro, que é o Hospital do Fundão, está com 130 leitos funcionando. Nós vamos colocar 90 leitos em Brasileia, que vai preparar aquilo para 20 anos à frente. Nós vamos inaugurar o Hospital do Into, também com 120 leitos, traumatortopedia, que já está funcionando, a fila zero de exames de imagens daquela unidade. Nós vamos entregar o verticalizado do hospital de base. Nós vamos avançar em uma UPA do Alto São Francisco, com o prefeito Marcos Alexandre, que eu quero fazer para ele gerenciar, e nós estamos avançando na UPA de Cruzeiro do Sul. Então, são esforços que não têm uma comparação com o que está ocorrendo nesse país. Olha a Zona Franca de Manaus, mais de 35 mil demitidos, Astério. Então, é um pouco do reflexo nacional. Agora, o que me afeta quando você diz do ponto de vista nacional? Sim. Preocupação objetiva. Segurança pública. Há uma sensação de insegurança, de sofrimento. Eu vejo o esforço das polícias. Prendem, no outro dia estão soltos. Então, eu que fui do Congresso eleito senador 2 vezes, Astério, ou se faz uma reforma no Código Penal, ou se tira a sensação de impunidade desse país, ou o Judiciário vai continuar cumprindo o que não pode cumprir, que é a aplicação da correção e da mudança de padrão de um condenado, ou o Ministério Público vai continuar aflito e os governos vão continuar aflitos no sistema prisional. Congresso Nacional tem que ter uma agenda de profundidade. Tem que ter uma agenda mais sensata, tem que ter uma agenda a favor do que o povo brasileiro está pedindo. Né? Há uma distância entre o que o povo fala e a agenda política desse país. É uma agenda de golpe em cima de golpe, de traição em cima de traição e não de objetividade. Disputa política. A favor do que o povo brasileiro quer. Você acha que o povo está começando a ver isso? Eu acho que sim. Tanto é que grandes meios de comunicação que só falavam no caos agora estão correndo atrás de mostrar que tem gente que está trabalhando, que está lutando e que está de cabeça erguida nesse país, Astério. Aqui, nós tivemos um aumento de vendas no varejo, nós tivemos um aumento de emprego no pior ano da economia brasileira. Então, por quê? Porque nós estamos de cabeça erguida, de mãos dadas com a população. O call center, mais de 2 mil jovens trabalhando ali. Já vamos avançar mais agora. Na indústria de pescado. Nosso problema do peixe hoje, Astério, sabe qual é na indústria? É porque eu gosto de lhe entrevistar, que o senhor vai puxando uma na outra, assim. A indústria do peixe, você imagina. Já tem mais de 200 trabalhadores ali, Astério. Aí você vê qual é o nosso desafio hoje ali. É que o empresário do Acre, o investidor do Acre, acredite mais nela. Porque o que falta é capital de giro para ela vender mais. Tem mais encomenda do que ela dá conta para vários estados do Brasil. Está exportando para São Paulo, para o Centro-Oeste, para o Nordeste brasileiro, para vários estados. Eles estão precisando de capital de giro para dar conta das encomendas. Na hora que melhorar o crédito e o juro for menor, essa estrutura que foi montada de agroindústria, do frango, do peixe, do suíno, da bacia leiteira e de outras também que são bem menores, que é os pequenos negócios,
Ele vai dar uma alavancada? Vai, com certeza. Olha, de suínos, está batendo 90 suínos de mais de 120 quilos por dia em Brasileia e vai agora passar para 200. E vai chegar a 280, vai chegar até 800. E pode chegar a 1.600, 1.800 abates por dia. No dia que ela estiver em 4.000, aquela indústria de Brasileia vai estar gerando 94 milhões de reais por mês somente em embutidos. A indústria de aves está aumentando todo mês. Altamente viável. Agora nós já vamos na primeira semana, nos primeiros 10 dias de janeiro, já vê abrigo de engorda de suínos de 2.000 suínos. Já tem gente construído para 5.000. O plantio de milho crescendo cada vez mais, o plantio de frutíferas, a indústria de castanha consolidada, o plantio de seringueira ocorrendo, a Anatex tendo investidores europeus que estão chegando agora para se associar, a indústria de calçados que tem a Verta lá em Paris, sabe quantos pares de calçado aquela indústria vendeu? Da borracha que forma o solado do sapato lá de Assis Brasil, ela vendeu 1 milhão de pares de sapatos este ano. A indústria veste e a palmilha vem lá do FDL da indústria, lá dos produtores de borracha de Assis Brasil. Então, nós temos que acreditar, o trabalho supera a crise. O trabalho dá oportunidade. Supera. O otimismo faz a gente vencer a dificuldade. Lembremos, qual foi a hora mais difícil da humanidade? No pós-Segunda Guerra, nos últimos 600, 800 anos. A Alemanha é uma e foi quando mais cresceu. Potência, né? Foi quando mais cresceu. Esse crescimento estourou até os anos 90. Quase. Então, porque o povo resolveu trabalhar e superar. Olha, Esther, eu estava vendo ontem nos meios de comunicação, 43 mortos naquele tornado lá nas tempestades do Texas. Unidos, né? Aí você olha o Nordeste, não tem uma gota d'água para irrigar a raiz de um pé de macaxeira. Aqui a gente tem chuva o ano inteiro, tem sol o ano inteiro, tem uma oportunidade de criar, de plantar, de agroindustrializar, de desenvolver. Então tem que pegar esse sentimento com o povo do agro e dizer, vamos nos unir, trabalhar e o trabalho vence tudo. É isso que vai nos fortalecer. Voltando, só sobre a presidente Dilma aí, como é que o Cunha passou de herói para bandido, de repente, até para as grandes mídias, né, do país? O que está ficando é a sensação que a presidenta Dilma, ela é intensamente comprometida com o combate à corrupção, que ela está dando o maior exemplo de determinação e combate à corrupção na história do Brasil. Estão mudando de opinião as pessoas agora vendo isso, porque ela não está passando a mão na cabeça de ninguém, doa quem doer, quem for podre que se quer. Foi o que disse a Procuradoria da República. E aí, Esther, isso pode dar uma oportunidade de mudança. O doutor Eduardo Cunha que pague pelas suas atitudes, pelo que ele fez nesse país. Eu penso que a independência das instituições, o fortalecimento das instituições, sem a figura do justiceiro. Não pode alguém pegar e torturar uma pessoa para que ela faça delações para atender à vontade do inquisitor. Sim. Não pode, isso não podemos admitir. O Supremo está repondo, nós temos que repor e colocar a serenidade. A justiça não pode ser partidária. A justiça precisa ter o equilíbrio, a serenidade paixão, e a altivez. Não pode. Não pode. Agora paixão. Nós temos os dados que o Tribunal Superior Eleitoral soltou ontem sobre a corrupção. Você viu? O PT, que é tão condenado 24 horas por dia, que nós não devemos aceitar 1 centavo de corrupção de quem quer que seja. Não é possível aceitar 1 centavo de corrupção, mas está colocado lá embaixo na escala dos partidos corruptos desse país. E não pode aceitar corrupção e tem que expulsar corrupto, tem que pedir a corrupção de corrupto. Mas a gente tem que mostrar a vida como ela é, Astério. Como é a vida institucional em qualquer democracia. Aparece o corrupto, puna-se o corrupto e caminha a favor do interesse coletivo, do interesse das pessoas e da ética. Esse sistema político eleitoral é que favorece essa Claro. Para mim, um caminho da reforma política seria sagrado. Fim das coligações proporcionais. O senhor sempre disse isso, né? Se fizer negócio de financiamento não, público, isso para mim não muda coisa nenhuma. Não vai mudar. Não vai moralizar esse país. Agora, o fim das coligações proporcionais vai fazer com que haja uma aliança definitiva, federações, cláusula de barreira, de desempenho partidários, união de partidos no processo democrático e não num jogo de pressão e governabilidade que termina criando o fisiologismo, uma coalizão predatória e não uma coalizão virtuosa como é no parlamentarismo. Então não se confunde esse modelo congressual brasileiro de alianças políticas
políticas para a governabilidade, ele torna uma relação fisiológica absurda de violência ao interesse público. O presidente Fernando Henrique Cardoso falou que é insustentável. Não tem como. Qualquer pessoa de bom senso vai aceitar. A presidente Dilma, quando chegava, não toma lá da cá comigo, eu ficava apavorado, ela deve estar também. É assustador. É assustador. Ficava assim, é difícil, né? Mas, governador, a gente voltando aqui, falar um pouquinho de Ruas do Povo. Como é que está esse trabalho? Olha, o programa ele consolidou mais de 90% dos municípios. Você viaja nos municípios, você vê como foi fundamental a dignidade do saneamento básico. Brasil, Epitaciolândia. Mais de 90% dos municípios já concluídos, etapa de 5%, 3% ainda de alguns municípios, e Rio Branco ainda tem o desafio, mas nós deixamos 260 milhões numa parceria com o prefeito Marcos Alexandre, que eu confio completamente, o trabalho dele, do Edivaldo Magalhães, 260 milhões, coisa que dá mais de 10 vezes o prefeito ele tinha 10 milhões quase para investimentos. Para ruas. Nós conseguimos 260 milhões para ele, para poder ampliar a correção do urbano e do saneamento ambiental. E o Ruas do Povo vem com o quê? Com rede de água, com rede de esgotamento sanitário. Isso é que causa o transtorno, né? Que às vezes o cidadão reclama. Meu Deus, mas depois ele ganha água, ele ganha qualidade de vida. Agora, Astério, você viaja em qualquer cidade do mundo, você vai ver a coleta de lixo, como é que ela se dá. É uma caminhonete, é um carro simples, nas ruas transversais, coletando lixo e levando para as centrais. Aqui, colocam caminhões de 24 toneladas, 30 toneladas, entrando nas ruas transversais. Não tem Rua do Povo que aguente, Astério. Aí depois vão querer que faça outra. Não pode. Não pode, tem que respeitar o peso. Aquilo é para, no máximo, né? Caminhão 3x4. Em qualquer lugar do mundo é assim. E aqui tem que ser assim, ninguém põe caminhão de 24 toneladas em rua transversal, ainda mais no regime de chuva e de solo como é o do Acre. Então, as ruas são feitas para serem respeitadas. Infelizmente, um mês após elas estarem feitas, começa o desrespeito do peso dos carros que transitam nelas. Caçambas, caminhões de 24 toneladas. Se é caminhão até 3x4, não tem problema, ela é feita para aquilo. Até 12 toneladas, ela aguenta 5 anos, 4 anos, numa manutenção mínima. Agora, se botar o peso, aí não adianta reclamar, porque a gente fica fazendo de conta que não está vendo a cena que está ocorrendo. Governador, a gente olha para outros estados. Só me permita uma coisa, a BR-364. Sim. Nós conseguimos o dinheiro para ajeitar, nós conseguimos que o DENIT fizesse o contrato, as empresas estão com pagamento em dia, não estão executando como deveriam e estão ameaçando a estrada. Já denunciei mais de 40 vezes essa leniência, essa lentidão das empresas em fazer sua parte, algumas sobretudo. Tem 11 buracos num trecho perto do Rio Boto que estão sacrificando no trânsito da BR, sobretudo essas áreas. Não é possível que isso continue assim. Se esse dinheiro estivesse na mão do DERAC, nós já tínhamos ajeitado, ela estava transitando livremente, com segurança. Agora, tem pessoas do empresariado de Cruzeiro do Sul que colocam caminhões bitrem escondidos, desrespeitando a fiscalização, que é do DENIT, também não é mais do governo do Estado, e causando danos ao rodovia que não está preparado. Isso é ato criminoso. Então as pessoas têm que cobrar a responsabilidade, não é só uma coisa, é o governo, não, tem pessoas da sociedade que têm que fazer sua parte, Astério. Governador, em outros estados, quando a gente olha, prefeituras aqui do interior também, que não estão pagando o 13º. 19 estados. Como é que o senhor conseguiu? 19, qual foi a fórmula para pagar o 13º em dias? 19 estados não pagaram o 13º, é uma tragédia, você vê. E aí até junho ninguém aguenta mais. Isso? Nossa esperança é que possa avançar agora o recurso que nós tenhamos da revisão do imposto de renda, onde se possa isentar 13 milhões de brasileiros para que não paguem, que ganham até 5 salários mínimos, e quem ganha mais de 40 mil reais por mês vai pagar mais. Isso pode dar uma receita de 50 a 80 bilhões a mais. A minha esperança é que libere o jogo, eu sou a favor da liberação do jogo. Até Roma tem jogo, onde o Papa mora do lado, por que não pode ter aqui? Eu não vou para um cassino jogar, você não vai, nós não temos dinheiro para isso. Mas se vem um barão da Inglaterra que joga todo dia lá, dos Estados Unidos, deixa ele gastar o dinheiro dele e fica o imposto para gerar 500 mil empregos no Brasil, para pagar. Então, a DRU, as execuções fiscais que tem que avançar nesse país, a CPMF, que pode avançar e gerar pelo menos 40 bilhões para os estados brasileiros e para os municípios. Então, isso supera a crise. Agora, aqui, o que nós fizemos? Aperto todo dia. E aí, Astério, deu para honrar os servidores. Nós colocamos nos últimos 50 dias 580 milhões no mercado. É muita coisa.
580 milhões em 50 dias no Acre. Só quem conhece a economia do Acre para saber o tanto do significado disso para que ande a roda econômica e o eixo econômico do Estado. Agora tem problemas, tive que sacrificar alguns fornecedores. E se Deus quiser, nós vamos honrar para eles a partir de janeiro agora, nós vamos cumprir. Muito claro. Agora, por que também os fornecedores, em sua maioria, estão com dificuldade? Porque não estavam adimplentes. Se estivessem, Astério, porque são forçados a disputar contratos de obras com preço baixo, infelizmente aquela roda negativa para baixo e termina, ao invés de ser um preço justo, um preço baixo, começa a quebrar e ficar no sacrifício, ele depois não tem um equilíbrio fiscal, ele não pode pegar um dinheiro no banco. Eu consegui dinheiro do PER Brasil, com apoio do senador Jorge Viana, do deputado Cibá Machado e de outras pessoas do PER Brasil, com o BNDES. Nós conseguimos recursos de bancos públicos para crédito especiais para o empresariado do Acre, mas você olha a carteira de crédito dele, não está preparada. Aí ele está passando por uma crise, que nós somos solidários, mas poderia não estar, porque esse empresário poderia estar adimplente se não tivesse sendo vítima do preço baixo, que o Brasil tem que quebrar essa hipocrisia e colocar o preço justo. Todo mundo está reclamando disso, né? É isso que tem que mudar. A pessoa ganha uma obra sem poder fazer. Porque ele apostou no preço baixo. E aí ninguém vai ganhar, nem o governo, nem o povo. O cimento custa 50, ele bota 48, sabendo que não vai fazer. Jeito, não tem jeito. Né? Governador, sobre a educação. Educação, o que é que tem para 2016? É um setor de enorme esperança. Você vê, neste ano nós conseguimos um esforço de mais de 34 milhões de reais só no que era um acordo que vinha sendo construído desde 2013 e 2014 com os trabalhadores da educação. Nós conseguimos colocar mais de 2.500 professores dentro de uma estabilidade de concurso público, rompendo regras da educação. Nós estamos fazendo um esforço de mais de 1 bilhão por ano. Agora, o nosso limite é a nossa responsabilidade. Não adianta eu fazer o que um governador fez uma vez. Cedeu a uma pressão por aumento e aí com 2 meses ele não podia manter salário em dia. Então, essa responsabilidade não se abre mão quando se tem o respeito pela dignidade das pessoas. Eu ouvi de muitos sindicalistas, de dirigentes fortes dos sindicatos, que ninguém havia feito um esforço para um plano de carreiras e salários dos professores como nós fizemos. Astério, quando eu assumi, os gastos só com folha de pessoal estavam na ordem de 400 milhões. Eles estão chegando agora a 650 milhões. Nós aumentamos em mais de 50% em 4 anos. Pegue a série histórica para ver. Essa folha, né? Exatamente. Agora, isso é um esforço que a gente tem que ponderar e dizer, olha, somos compreensivos. Merecem mais. Podemos fazer mais? Não podemos agora, mas quando pudermos, vamos fazer. O que eu fiz para compensar isso? Assumi 100% dos royalties do petróleo. Fui o único governador de estado a assumir, serão para a educação no Acre. Agora, isso começa a ter o benefício a partir de janeiro de 2017. Então, é sentar, dialogar, refletir no limite das responsabilidades, com a mais absoluta verdade, colocar os compromissos entre as partes para nós avançarmos. É isso que nós estamos fazendo. Eleição 2016. Eu estou otimista, Astério. Você veja esses partidos de oposição que, ao invés de fazer uma política de oposição por conteúdo, por responsabilidade, por interesse no bem público, no interesse da sociedade, fazem uma campanha de agressão para querer o poder. Então aí o exemplo deles. Olha as prefeituras onde eles administram no Acre, olha o caos. Olha o caos. Compare o salário deles com o salário do governo do estado. Olha a comparação deles com a prefeitura de Rio Branco. A tragédia instalada. Você passa ali em Brasileia, você vê o abandono, o sofrimento. Você olha em Epitácio-Holândia, mais ainda. É possível que o prefeito sofra até um processo de cassação agora. Então, um drama dessas prefeituras, a oposição governando. Então, por que essa oposição, com lugares tão pequenos, tão fáceis de governar, não fez mais? Não cria um modelo aí. Por que não fez o que nós estamos fazendo? Então, eu estou otimista. Acho que nós vamos ganhar da oposição, vamos vencer a eleição com muita humildade em grande parte dos municípios, porque temos a sensibilidade e a compreensão do povo acreano. Astério, o que eu quero deixar no Acre, nessa minha gestão, com meus companheiros de equipe, é um legado de confiança na vida pública, de respeito ao valor que tem a vida pública quando ela é com dedicação. O povo do Acre me deu 2 mandatos de senador da República. O povo do Acre me deu 2 mandatos de governador. Então, qual é a minha missão? Agradecer todo dia, lutar todo dia para honrar cada voto de confiança,
cada mão estendida, de deixar as pessoas cientes que tudo que pode ser feito está sendo feito pelo nosso Estado. Quando eu vejo alguém chegar de fora e dizer como o Acre é diferente, que tem um ambiente de confiança, as coisas estão indo, é porque a gente está de mãos dadas. Sobre Polícia Militar. As polícias, tanto a militar, como a civil, como o jovem do socioeducativo, do IAPEM, tem uma política de mãos dadas também, os peritos. Nós abrimos, além de concursos, foram bem mais de 1.000 vagas em concursos, como nós fizemos um entendimento agora, que a Polícia Militar foi o carro-chefe com o Corpo de Bombeiros, e nós constituímos um plano que vai dar uma estabilidade, uma dignidade muito forte até 2018. Posso te dizer que mais de 80% dos policiais demonstram enorme compreensão, gratidão e reconhecimento do bombeiro também pelo esforço. O governo fez o impossível numa hora difícil de assumir um desafio de levar adiante as forças de segurança. Feito, né? Por quê? Porque as polícias são honradas, porque elas trabalham, porque elas se dedicam, elas ajudam na redução da violência e da criminalidade. O nosso tempo aqui já está esgotando, governador, mas naquele episódio, daqueles grupos organizados, do crime organizado aqui que se levantaram, eu passei aqui mais de 20 dias recebendo mensagem de elogio à polícia e à reação do governo frente àquela situação, que foi assim debelado rapidamente e desarticulado todo esse movimento, o que não ocorre em outros estados, por exemplo, que até hoje a guerra continua. O que nós fizemos. Você vai hoje, você vê uma polícia entrar num bairro no Rio de Janeiro, ela é vaiada. Você vê a polícia aqui naquele dia, como a decisão foi imediata que eu tomei, com os comandantes, com todo, o Judiciário ajudou, toda a presidenta do Tribunal de Justiça, o Ministério Público, todos ajudaram, Polícia Federal, Ministério Público Federal, todos acompanharam com muita sensibilidade. A decisão foi imediata. Qual foi o resultado? A polícia passando nos bairros e o povo aplaudindo de madrugada. Porque nós não baixamos a cabeça para o crime organizado. Transferimos os que tivemos que transferir, transferiremos todos quantos forem necessários e colocamos que não negociamos com bandido. Agora, o que nós precisamos é de leis nesse país que acabem a sensação de impunidade, porque a polícia prende, mas alguém solta. E é preciso que o bandido saiba. A lei está dizendo que é para soltar, nos Estados Unidos, qual é por que o crime é mais, o bandido respeita mais o Estado e a sociedade? Porque ele sabe que se ele fizer errado, não vai ter impunidade. E o Brasil tem uma sensação de impunidade. É isso que a lei brasileira tem que mudar, Estênio. Para 2016... 2016, atitude. O maior desafio nosso é a atitude de mais verdade, de mais simplicidade, atitude de sinceridade, atitude de mãos dadas, atitude de não ter arrogância, de ser humilde, de saber que o trabalho é capaz de vencer qualquer desafio, que nós precisamos inserir definitivamente, com muita coragem na vida pública, mais ética, mais amor nas relações, mais acolhimento às pessoas, mais confiança no trabalho como superação e criar um ambiente de perseverança e prosperidade para o povo do Acre, Astério. Eu quero desejar a você, a Lúcia, a sua família, ao Narciso, a Célia, aos filhos, à família do SBT, a todo o povo do Acre, um feliz ano novo, um ano de superação, de confiança, de determinação e de muito trabalho para todos nós. Muito obrigado, governador, pela sua vinda aqui. Um grande abraço. Feliz ano novo aí para o senhor, sua família também, você seus também. pais. E vamos à inauguração das casas. Aí, daqui a pouquinho, 10 horas, 1.500 pessoas a mais. 312 casas, umas 1.500 pessoas a mais. E a sua mãe, seu pai? Minha mãe vai fazer 90 anos agora, dia 30 anos. Uma história linda de ver. A segunda geração de acrianos. De dias. É uma bênção. A mais longeva da família. 90 de idade. Parabéns, governador. Bom dia. Bom, antes de terminar aqui, Jaime da Silva Rodrigues, o Jaime, perdeu seus documentos. Por favor, quem encontrou ou encontrar, ligar para os telefones 9984-7079, 9984-7079, 9917-8474, será muito bem recompensado. É o Jaime da Silva Rodrigues, todo dia prestando um serviço desse. É bom, né? Por isso que você é tão querido aí no Acre todo. Onde eu passo contigo é Asterinho, pô, te abraço. Graças a Deus, é isso mesmo. Tem que, quem não serve para, quem não vive para servir, né, governador? Isso. Não serve para viver. Isso. É o lema, né? Isso. Servir de todo o coração. Isso. Continua, esse lema continua. Novo Acre. É permanente, né? Obrigado pela audiência. Até amanhã a partir das 6 horas. Até lá.
Deus.